Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa tremenda é a Palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos que têm se inscrito em nosso canal. Continua se inscrevendo. Louvado seja Deus, é um prazer muito grande estar aqui para, junto com os irmãos, louvado seja Deus, tanto os críticos como os não críticos, tantos do sistema religioso como os da graça, estamos juntos aprendendo a palavra do Senhor. E eu quero dizer para você, com toda humildade, o mestre, louvado seja Deus, muitas das vezes aprende com os seus alunos, fazendo perguntas, enfim, e eu sempre, em todo o meu tempo de cristão, de crente na igreja, sempre aprendi com todos, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Eu quero parabenizar a todos que têm, louvado seja Deus, nos acompanhado. Continue aí, não saia daí, porque Deus tem coisas, Jesus tem coisas novas de Deus para nós, né? Aleluia, através da sua palavra. Muito bem, existem algumas coisas que a gente tem dito aqui no canal, através da palavra de Deus, que tem trazido assim um desconforto para os estudiosos do sistema religioso, porque são coisas que aos seus ouvidos parecem novas, porque lá a gente não ouvia isso, né? Louvado seja Deus, a linguagem dos judeus, a linguagem dos apóstolos, era a mesma linguagem de Jesus, a linguagem de Jesus era a mesma linguagem que Deus usava no Antigo Testamento com os profetas. Então vem tudo numa linha de pensamento. Não adianta a gente querer trazer para o futuro o que aconteceu lá. É isso que precisamos compreender. Louvado seja Deus. As cartas paulinas, ela tem um endereço. Os livros, eles têm um endereço. Mateus escreveu aos judeus, como os irmãos sabem. É um livro histórico dos judeus, falando de Cristo. Lucas escreveu aos gregos, Marcos aos romanos e João aos cristãos. Louvado seja Deus, do seu tempo. Louvado seja Deus. E a Bíblia, ela fechou, ela está fechada. Fechou, Apocalipse fechou. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Os irmãos do sistema religioso, existe aí, glória a Deus, o sistema religioso católico, que esteve mais de 1000 anos com a Bíblia na mão, traçando os seus sistema de estudo católico, da sua teologia. Também o sistema religioso esconde muitas coisas, preserva o templo foi derrubado, irmão. Preserva o templo, porque o templo tem alguém que o sustenta. É isso que vocês precisam abrir os olhos. Por que o templo tem que prevalecer? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Por que ignoram a palavra de Jesus? Aquela mulher, ela disse, louvado seja Deus, nossos pais adoraram nesses montes. Vocês, judeus, dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, porque lá estava o templo. O templo, naquela época, louvado seja Deus, representava os céus, representava a presença de Deus.
Mas você que é um estudioso das Escrituras, mostra para mim na Bíblia, quando foi que a Shekinah de Deus desceu no templo de Herodes? A glória já tinha ido, já tinha se esvaziado. Jesus não se preocupava em estar no lugar santo do santo, porque ali estava quem era maior do que o templo. Está entendendo o mistério? Por isso que quando Jesus se manifesta, nascendo numa manjedoura, a glória de Israel vai descendo, porque estava ali aquele que é maior do que Salomão, estava ali aquele que é maior do que Moisés, estava ali aquele que é maior do que Jonas, estava ali aquele que é maior do que o templo, que profetizou no capítulo 24, no verso 2, que aquele templo não ia ficar pedra sobre pedra que não seria derrubada. E aonde está o templo, irmão? 2000 anos, não tem mais templo. Acabou o templo. O sexto templo foi destruído pela permissão de Deus. Muito bem, mas vamos para a Bíblia. Essa terra vai terminar em fogo. Não vai ficar nem raiz nem ramo. Será? É isso que o sistema religioso ensinou. E nós vamos, louvado seja Deus, trazer para os irmãos o texto referente a isso. Pedro, segunda carta de Pedro. Será que há um contraste entre Pedro e Deus? De maneira nenhuma. Vamos entender esta palavra. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu vou ler aqui na Bíblia Pentecostal. Verso de número 7. Diz assim: mas o céu e a terra que agora existe, quando está falando o céu e a terra que agora existe, é óbvio que você que está lendo a Bíblia está pensando que é esse céu aqui em cima, está pensando que é essa terra que nós estamos vivendo, que nós estamos agora no século louvado 21. Mas vamos entender. Mas o céu e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eu vou ler esse versículo aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Segunda carta do apóstolo Pedro, louvado seja Deus, capítulo 3, verso 7. Mas o céu e a terra, que agora existe, estão sendo aguardados para a mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Muito bem. Aqui fala, louvado seja Deus, sobre a perdição dos homens ímpios. E ali fala sobre, louvado seja Deus, daqueles que não querem saber de Deus. Muito bem, mas vamos lá, vamos à compreensão. E
Vamos para o versículo que fala, glória a Deus, capítulo de número 3, verso 7. Fala que esse céu e essa terra, que agora existe, estão reservados como tesouro e aguardam para o fogo. Então a terra vai acabar em fogo, né, irmãos? É isso que a Bíblia está dizendo aí. Muito bem, agora vamos para a interpretação. Se há um contraste entre Pedro e Deus, vamos meditar nesta palavra. A Bíblia diz no Salmos 37, verso 29, louvado seja Deus, os justos herdarão a terra e permanecerão nela para sempre. Opa, então, a Bíblia aqui, ela está entrando, louvado seja Deus, em conflito, em desconcordância contra ela mesma. Eu falei de Salmos 37 e 29. Agora vamos para Salmos novamente. Salmos 104. Leia comigo aí, irmão. Salmos 104, verso de número 5. Olha aí que diz aí. Lançou o fundamento da terra, os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum, para que essa terra não seja abalada em tempo algum. Então parece que a Bíblia ela tá entrando em choque. Tudo isso é para você entender que aquilo que nós lemos não é para ser interpretado literalmente. É para buscar a maneira de interpretar, porque ali é alegórico. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ali é figurado. O sol aqui representa alguma coisa. A terra representa também algo. E nós precisamos descobrir. Agora, se não tem explicação, nós vamos trazer isso para o futuro. E fica pensando no futuro. A terra vai pegar fogo lá no futuro. Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Irmãos, não vamos pensar dessa forma, mas vamos entender a palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 45, livro do profeta Isaías 45. Olha que diz aí, verso 18. Palavra de Deus. Verso 18. Que diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a fez vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Está entendendo o mistério? Aí, Eclesiastes capítulo 1, a gente sempre está falando desse versículo, né? Uma geração vai, outra vem, mas a terra permanece para sempre. Então, irmão, esquece, a terra não vai pegar fogo, como está escrito em Pedro, né? Na linguagem judaica é uma outra coisa. Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Graças a Deus. Como a palavra de Deus responde ela mesma, vamos entender o que Pedro, que era conhecedor da lei, porque ele era judeu, né? Louvado da lei dos profetas, né? Do Antigo Testamento, glória a Deus, buscou o entendimento
na Tanakh, Bíblia judaica, né? Louvado seja Deus. E nós sabemos que o céu e a terra permanecem para sempre, como eu acabei aqui de ler para os irmãos alguns versículos provando isto, né? Glória a Deus, permanece para sempre. Então, glória a Deus, tudo isto era um período de transição ou transitório, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma nova criação, né? Quer dizer, ia chegar. A palavra de Deus não passa, né? Jesus disse: passará o céu e a terra. Período de transição. Passará o céu e a terra. Pedro aqui fala: terra e céu vão pegar fogo. Quer dizer, vai ser exterminar, não vai existir mais, porque vai vir um novo tempo, um novo céu, uma nova terra, como disse João em Apocalipse. Você está percebendo que os apóstolos falavam todos a mesma língua? E fora as datas que foram escrito o livro de Apocalipse, a data está alterada também. Está alterada também. Porque se você for observar sobre os imperadores, Domiciano, lá na data do ano 90, que eles colocaram lá, louvado seja Deus, ele não chega nem perto de ser um imperador, louvado seja Deus, tirano como Nero. Se você for na história, o imperador que queria ser adorado era Nero. E tinha outros antes deles também que queria ser adorado, que exigia adoração. Era chamado de anticristo, era chamado de besta. Tudo isso se cumpriu lá, irmão. E a gente, no sistema religioso, fica esperando. Já há mais de 2000 anos, o arrebatamento, o anticristo, a besta, tudo isso daí já se cumpriu lá no tempo de Jesus. Observa para mim aqui. Vamos lá, vamos, eu não quero aqui, louvado seja Deus, atropelar a mensagem, não, de maneira nenhuma. Mas presta atenção. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, Jesus estava dizendo, jamais passará. A antiga aliança de Israel, dentro dessa linguagem, era o céu e a terra, que ia se desfazer, ia pegar fogo. Cadê? Aleluia, glória a Deus, os sacerdócios de Arão, aonde estão? Aonde está, louvado seja Deus, a lei mosaica? Aonde está? Acabou, irmão. Louvado há 2000 anos atrás. Louvado seja Deus. Tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Glória a Deus. Império da morte. Louvado seja Deus, que era a lei. Aleluia. Pedro foi escolhido por Jesus para pregar o evangelho da circuncisão aos judeus. Paulo foi escolhido para pregar o evangelho da incircuncisão aos gentios. Pedro pregava a lei de Moisés para os judeus. A lei que mata, império da morte. Louvado seja Deus. Mas, louvado seja o nome santo do Senhor, a graça, ela não veio
por intermédio da lei, mas ela veio por Jesus Cristo. Aleluia! O pecado entrou sobre a vida de todo ser humano através de Adão. Louvado seja Deus, a morte espiritual, louvado seja Deus, tomou a vida de todo ser humano. Louvado seja Deus, por intermédio de Adão. Mas o segundo Adão, que é espiritual, por motivo dele, por causa dele, todos aqueles que crêem nele recebem o Espírito vivificado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, vamos continuar. O novo céu e a nova terra, período de transição, que está lá no capítulo 21. Louvado seja o nome santo do Senhor, versículo 1, fala que, vamos lá, vamos ler aqui a palavra do Senhor, porque é importante a gente ler. Capítulo 21 de Apocalipse. Então, o novo céu e a nova terra. Então vi o novo céu e a nova terra, dizia João. O primeiro céu, que era, louvado seja Deus, o período mosaico, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, já não existe. E o mar que fazia separação, o mar que fazia divisão entre judeus e outras nações, já sumiu, já não existe. João está falando na mesma linguagem do apóstolo Paulo, na mesma linguagem de Pedro, na mesma linguagem dos outros apóstolos. Louvado seja Deus. Será que é difícil entender isso? O templo caiu. Caiu mesmo. Jesus já tinha dito, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus já estava dizendo. O templo foi para aquele tempo, a vinda do juízo de Deus foi para aquele tempo, louvado para aquela geração má, incrédula, até quando estarei convosco? É aquele povo daquele tempo, louvado seja Deus, não tem nada para esse tempo. Fica aí abençoado, não sai daí não, fica aí para você aprender, rapaz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Muito bem. Se houve, graças a Deus que houve, o período da transição, agora o novo céu já existe, a nova terra também, louvado seja Deus, o céu e a terra de outrora já não existe, né? E agora existe o novo céu e a nova terra, porque Jesus afirmou que o templo cairia, né? E caiu no ano 70. Não existe as 12 tribos. Não existe. Cadê as 12 tribos? Não está escrito. Mateus 24, 29, caso estrelas cairiam do céu, as 12 tribos de Israel. Cadê as 12 tribos? Não tem mais. Acabou. Não tem mais, irmão. Presta atenção. Não saia daí. Glória a Deus. O sol e a lua não darão o seu clarão. Era Israel. Caiu no ano 70. Muito bem. Presta atenção. Existem algumas pessoas que gostam de fazer contagem, né? Louvado seja Deus, como Miller, né? Preguei aí numa mensagem atrás e eu falei sobre o ano que ele disse que Jesus viria, em 1843, 44, 3 vezes, e Jesus não veio. Então ele fez aquela contagem. E louvado seja o nome do Santo Senhor, ele conseguiu balançar as nações naquela do seu tempo,
e já se passaram tanto tempo e Jesus não veio. Louvado seja o nome. Há 2000 anos trouxeram para cá a segunda vinda, o anticristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nada aconteceu. Muito bem. Agora vamos lá. Estão dizendo que Israel é o relógio de Deus, o Israel atual. Mas não é. Vou provar para vocês que não é. O relógio de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, Israel foi disperso, muitos morreram, judeus, cristãos, houve uma dizimação da raça e eles se espalharam pelo mundo. Certo? Certo. Louvado seja Deus. Jesus disse, a sua casa vai ficar vazia. Ficou ou não ficou? Ficou vazia. Cadê as 12 tribos? Mesmo no Israel de hoje, se eles quiserem montar as 12 tribos, como vão saber? Misturou entre as nações, só Deus sabe disso. Muito bem. Vamos lá. Israel caiu no ano 70, Israel foi disperso. Mais de 2000 anos. Certo? Certo. Muito bem. Foi levado cativo, mortos. O Israel de hoje, pelo início, pelo único sacrifício na cruz do Calvário, louvado é livre. É livre. Israel é livre. Pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Israel é livre. Esse Israel aí não é mais relógio de Deus, porque eles são livres. Ei, irmão, olha o mistério aí, irmão. Ajuda eu aí. Olha o mistério aí. Israel é livre. Louvado seja Deus. Eu vou ter que fazer você lembrar da história. Tem que fazer você lembrar da história. Hein, pastor? Reverendo. Tem que fazer você lembrar da história. Antes da princesa Isabel escrever lá, assinar lá, louvado seja Deus, glória a Deus, libertar os escravos, já havia uma lei que já dizia que a criança, aleluia, que nascesse depois da abolição da princesa Isabel, no outro dia era livre. Então já havia a lei do ventre livre. Louvado seja Deus. Depois que Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado, louvado seja o nome santo do Senhor, tomou o lugar, louvado seja Deus, cumpriu a lei, louvado seja Deus, glória a Jesus, pagou o preço, salvou todos aqueles que crêem no seu nome. Depois da cruz, não tem pecado. Observe que Deus fez, presta atenção, hein? Deus fez a lei para Israel sobre pecado, mas para os gentios não. Os gentios estavam isentos do pecado da lei. Certo? Certo. Jesus veio, aboliu Israel, louvado seja Deus, esse aí é livre. Glória a Deus, glória a Jesus, não tem nenhuma condenação. Louvado seja Deus para aqueles que estão em Cristo. Paulo sabia dessa transição. Não
tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Que não anda segundo a carne. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Louvado seja Deus. Senão tem mais o poder da lei mosaica, não tem mais o poder da lei mosaica para escravizar ninguém. Louvado seja Deus, que foi abalada pelo juízo de Deus, disse Paulo. Louvado, disse o apóstolo Pedro. Louvado seja Deus, e Jesus falou para Paulo: a minha graça te basta. Então tá aí, meu querido, a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. A terra, ela não vai pegar fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Era uma linguagem, glória a Deus, que Deus ia permitir. Eu vou ler para você, que ainda dá tempo de eu ler aqui. Louvado seja Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Louvado seja Deus. Olha aí. Que diz o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Versículo 55. Aonde está a morte, os teus aguilhões? Onde está o inferno, a tua vitória? Os aguilhões da morte é o pecado, e a força do pecado a lei, mas a graça de Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então fique com essa palavra. Deus abençoe a sua vida e fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.